Olá pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é prescrição de exercício físico para idosos. E antes de iniciar a aula, eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha experiência nessa área, né? Então, meu nome é Daiane Ferreira Rodrigues. Com relação à minha formação acadêmica, eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, me formei em 2009. Fiz especialização em exercício físico e aspectos psicobiológicos na Universidade Federal de São Paulo em 2012 e em 2015 eu concluí o meu mestrado em ciências também na Universidade Federal de São Paulo. Enquanto eu estive na graduação em Uberlândia, eu desenvolvi um projeto, né, dentro da Faculdade de Educação Física tinha um projeto de extensão que tem até hoje, que é o AFRID, né, que é Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade. E dentro desse projeto de extensão, eu desenvolvi o Fitness AFRID, que foi a criação e implantação de um novo programa de treinamento para a terceira idade. E também, além disso, quando eu fui para São Paulo, antes de iniciar a especialização em exercício físico e aspectos psicobiológicos, eu fiquei um tempo participando do projeto Epidoso no Departamento de Medicina Preventiva, né, também na Escola Paulista de Medicina. Então, também lá eu pude participar, né, dos projetos que estavam em andamento. E atualmente eu sou consultora e professora na Academia Hábitos, que é uma academia, né, voltada só para pessoas acima de 50 anos. Então, é essa experiência aí que eu tenho na área. Então, para iniciar, antes de iniciar a nossa aula, né, eu quero comentar quais são os objetivos da aula de hoje. E os objetivos da aula de hoje são relatar as mudanças estruturais e funcionais que ocorrem com o envelhecimento do ser humano, o quanto o exercício físico ele pode influenciar no processo de envelhecimento e quais são os benefícios do exercício físico na saúde e na capacidade funcional de idosos. Então, primeiro, né, eu acho importante conceituar envelhecimento. Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, o envelhecimento é um processo complexo que envolve muitos fatores que interagem entre si, incluindo o processo de envelhecimento primário, não esqueçam, depois eu vou voltar nisso. Processo de envelhecimento primário é o conjunto de mudanças da capacidade oxidativa de células, órgãos, sistemas e fatores genéticos. Ou seja, são as mudanças fisiológicas que acontecem com o envelhecimento, né, de alguns sistemas, órgãos. E os efeitos do envelhecimento secundário, que são resultantes de doenças crônicas e estilo de vida. Então, guardem aí o que é envelhecimento primário e secundário, que a gente vai voltar nisso. Outro conceito, né, de envelhecimento. O envelhecimento é um declínio persistente e inevitável da aptidão de um indivíduo a interagir e responder ao ambiente, ocasionado pelo declínio progressivo e dependente da idade, da função fisiológica intrínseca. E o que é esse declínio da aptidão para interagir e responder ao ambiente? Né? Ele está relacionado ao declínio das capacidades físicas, ou seja, da aptidão cardiorrespiratória, de força, do declínio da função cognitiva, que é relacionada à memória, atenção, tempo de reação, percepção visual e auditiva, e também ao declínio, né, a diminuição da habilidade daquela pessoa se interagir, que são as habilidades sociais, ou seja, viajar, sair com os amigos, entre outros. E esse declínio progressivo, persistente, inevitável da função fisiológica, será que realmente esse declínio ele é inevitável? Né? Será que é possível evitar esse declínio da função fisiológica? A resposta é sim e não. Né? Por que sim e não? Aí eu retorno naquele conceito de envelhecimento primário e envelhecimento secundário. O envelhecimento primário é relacionado à perda lenta e gradual das funções fisiológicas, ela não depende do ambiente, é relacionada a fatores genéticos,
é natural, irreversível e inevitável. Ou seja, o envelhecimento primário, ele não é possível de evitar. Ele vai acontecer independentemente do estilo de vida da pessoa ao longo da vida. E o envelhecimento secundário, né? Será que o envelhecimento secundário é possível evitar? Então, primeiro vamos lembrar o que é o envelhecimento secundário. É a perda adicional das funções fisiológicas, adicional. Então, é totalmente dependente do ambiente. É associado a hábitos e estilo de vida. Pode ser evitável ou atenuável. E pode ser reversível em algumas ocasiões, ou seja, o envelhecimento secundário, sim, ele é possível evitar. E de que forma, né, que isso pode acontecer, que pode evitar o envelhecimento secundário? Né, por meio da prática do exercício físico, do estilo de vida. E antes disso, eu quero falar sobre as mudanças estruturais e funcionais que ocorrem com o envelhecimento normal do ser humano. Então, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ocorrem alterações anatômicas e fisiológicas, né, no envelhecimento, e aqui nessa figura tem destacado as inúmeras alterações que ocorrem nos diversos sistemas, nos órgãos, né, na capacidade aeróbia, enfim, acontecem inúmeras alterações fisiológicas com o envelhecimento. E essas alterações fisiológicas, elas podem impactar nas atividades de vida diária do idoso e na independência dele, né? E além disso, né, outras alterações que podem acontecer com o envelhecimento, por exemplo, redução da densidade mineral e óssea. Né? Aqui nesse gráfico, a gente pode perceber que ocorre, né, uma diminuição da densidade mineral óssea com o envelhecimento. Então, vamos analisar aqui o gráfico. O eixo Y do gráfico é a densidade mineral óssea. O eixo X é a idade. Então, quanto mais para a direita, né, no gráfico, maior é a idade, mais velha é a pessoa. Então, a linha preta são mulheres sedentárias, a linha azul são mulheres ativas e a linha vermelha são mulheres ativas após a menopausa. Então, aqui a gente pode perceber que com a velhice há um declínio para todos, né, para todos os grupos, para o grupo sedentário, para o grupo ativo e para o grupo ativo após a menopausa. Porém, o que é importante a gente destacar, né, que a idosas sedentárias, que é a linha preta, o declínio dela é muito maior, né, o declínio da densidade mineral óssea. Ou seja, idosas sedentárias têm um maior risco de ter osteopenia e osteoporose, comparada com mulheres ativas após a menopausa e mulheres ativas sem estar nesse período após a menopausa. Então, todas acontecem esse declínio, porém, a mulher sedentária vai ter um risco maior do que as mulheres ativas de ter uma osteopenia ou osteoporose. Além disso, né, o que mais que pode acontecer? Unidades motoras que não usamos, provavelmente iremos perdê-las ao envelhecer, né? Então, a unidade motora o que é a unidade motora? É o único neurônio motor alfa e todas as fibras musculares que ele inerva. Ou seja, antes da pessoa envelhecer, antes do envelhecimento, temos aqui o motoneurônio, né? E todas as fibras que ele inerva. Então, a figura na parte de cima, que a gente consegue ver todas as fibras musculares que o motoneurônio inerva. Com o envelhecimento, a gente vai para a figura de baixo, ó. Tem menos unidades motoras, tem mais fibras do que unidades motoras. E qual que é a importância da unidade motora? Quanto mais unidades motoras recrutadas, melhor é a contração muscular, né? Então, isso o que vai impactar? Vai impactar na qualidade, né, da contração muscular. E
a preservação das unidades motoras, elas ocorrem somente de forma localizada. Então, teve um estudo que foi realizado em idosos corredores. E o que eles analisaram nesse estudo? Eles analisaram dois grupos musculares. Um que é mais relacionado diretamente com a corrida, que é o músculo do quadríceps, né, que é o músculo da coxa, e o músculo do braço, que foi o bíceps braquial, que é um músculo indiretamente, né, relacionado com a corrida. E o que eles perceberam? Que no músculo bíceps braquial houve a perda de motoneurônios. Já no músculo quadríceps não houve essa perda de motoneurônios. Por isso que está destacado aqui que as unidades motoras que não usamos, provavelmente iremos perdê-las ao envelhecer, tá? Porque realmente se você não usar aquele músculo, ele vai perder alguns motoneurônios. E não é possível reverter as alterações fisiológicas advindas do envelhecimento, mas é possível amenizá-las, sim, né? Aqui nesse gráfico, novamente outro gráfico, a gente consegue observar isso bem. No eixo X, né, do gráfico a gente tem a idade, né? Então 20 a 90 anos, e no eixo Y do gráfico a gente tem o pico de força do músculo da extensão do joelho, né, do movimento de extensão do joelho. E o que a gente pode perceber? A linha com os pontinhos vermelhos é relacionada aos homens treinados, né? E a linha com os pontinhos azul são homens não treinados. O que a gente percebe ao olhar as duas linhas? Que ambos os grupos de homens treinados e não treinados, houve um declínio desse pico de força ao envelhecer, né? Porém, nos homens não treinados, esse declínio é muito mais acentuado, né? Do que quando a gente olha a linha de cima, que é de homens treinados. Então, não é possível reverter as alterações. Essas alterações vão acontecer, né? Ambos reduziram o pico de força. Porém, as pessoas não treinadas, o declínio é muito mais acentuado. E não é possível, né? Não se pode evitar o envelhecimento, mas é possível viver mais e, acima de tudo, viver com mais qualidade de vida. E o envelhecimento, né? Ele aumenta o risco relativo de desenvolver doenças crônicas. Porém, o exercício físico, né, ele pode reduzir os efeitos secundários do envelhecimento, né? Ou seja, ele pode atenuar essas alterações fisiológicas que acontecem com o envelhecimento. E aqui a gente pode ver que, apesar, né, da gente estar destacando aqui a importância do exercício físico no envelhecimento, que normalmente as pessoas ficam menos ativas conforme envelhecem. Então, acontece o contrário do que deveria acontecer. Então, aqui nesse gráfico, né, a gente consegue visualizar que... Deixa eu arrastar aqui um pouquinho a tela, para a gente conseguir visualizar melhor o gráfico. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar, né, homens, mulheres e ambos os sexos, né? E cada barrinha representa uma idade. Então, a barrinha aqui laranja é de 15 a 29 anos, a barrinha verde de 30 a 44 anos, a barrinha roxa de 45 a 59 e a barrinha azul representa pessoas acima de 60 anos. E o que a gente pode ver aqui? Que pessoas acima de 60 anos, realmente, elas diminuíram, né, a prática dela de exercício físico. E o que eles consideraram como pessoas ativas? Né? Eles consideravam nesse estudo pessoas que realizavam 3 dias ou mais por semana de atividade física intensa. Então, o que eles perceberam? Que acima dos 60 anos realmente há um declínio. As pessoas diminuem nessa prática de exercício físico ou de atividade física. Então, os idosos, geralmente, eles apresentam um baixo nível de atividade física, isso realmente acontece. E idosos fisicamente ativos, geralmente, praticam exercício físico de baixa
intensidade. E que às vezes esse exercício físico de baixa intensidade ele não é tão eficaz, né, para reduzir aquelas alterações fisiológicas, o impacto das alterações fisiológicas que acontecem com o envelhecimento, né? Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele destaca bem isso, né? Então, agora a gente vai conseguir ver o quanto exercício físico pode influenciar no processo do envelhecimento e quais são os benefícios do exercício físico na saúde e na capacidade funcional de idosos, isso segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, o exercício físico ele aumenta a expectativa de vida. E de que forma que isso ocorre, né? De que forma que o exercício físico aumenta a expectativa de vida? Ele retarda, né, as mudanças biológicas relacionadas à idade, além de preservar a capacidade funcional. E isso irá influenciar no desenvolvimento de doenças crônicas. Mas aí a gente escuta, né, várias pessoas, eu já escutei vários casos de pessoas comentarem que, meu amigo sempre praticou exercício físico, ele sempre teve um estilo de vida saudável, se alimentava bem, não bebia, não fumava, e mesmo assim ele morreu de infarto aos 57 anos de idade. Por que isso acontece? Porque que muitas pessoas têm um estilo de vida saudável, mas mesmo assim elas não conseguem, né, retardar essas mudanças fisiológicas, né? Porque são fatores genéticos, né? Então, existe uma variância de 30% a 70% entre os indivíduos. Então, tem indivíduos que são responders ao exercício físico e indivíduos que são non-responders. Ou seja, tem pessoas que iniciam a prática de exercício físico e logo elas vão ter, né, alguns benefícios, e outras pessoas que demoram muito mais tempo para atingir os mesmos benefícios do que o responder, né? Então, isso de fato acontece, né? Tem pessoas que são responders e não responders ao exercício físico. E quais são as respostas fisiológicas agudas do exercício físico aeróbio e resistido, né? Quais são as respostas do exercício físico agudo, ou seja, de curto, as respostas que acontecem a curto prazo. Acontece o controle da pressão arterial, aumenta a perfusão de órgãos vitais, aumenta a utilização de substratos energéticos e oxigênio pelos músculos e também a dissipação de calor. E isso é semelhante quando a gente compara idosos e adultos jovens. Já as respostas fisiológicas crônicas, ou seja, aquelas respostas de longo prazo do exercício físico em idosos é diferente de adultos. De que forma que é diferente, né? Os idosos, eles levam mais tempo para alcançar o mesmo nível de melhoria que os adultos, né? Além disso, a capacidade de adaptação ao treinamento, ela é bem preservada somente até os 70 anos de idade, né? Depois de 70 anos, essa capacidade de adaptação é reduzida, né? Eles têm mais dificuldade para se adaptar ao treinamento. E o que ocorre quando o idoso para de praticar o exercício físico, né? Com relação ao exercício físico aeróbio, os idosos, né, quando param de praticar esse tipo de exercício físico, a resposta é diferente de adultos. Por quê? Porque acontece uma rápida perda da aptidão cardiovascular e metabólica. Já para o exercício físico resistido, isso não acontece, né? As adaptações induzidas pelo treinamento de força parecem ser mais persistentes. Então, essa é uma vantagem, né, do treinamento do exercício físico resistido frente ao exercício físico aeróbico quando o idoso para de praticar o exercício físico. E por que algumas pessoas vivem por tempo tão prolongado, né? Isso está relacionado ao estilo de vida, né? O estilo de vida saudável, a essa pessoa ter mais relações sociais, né? Ser uma pessoa mais ativa também nessa parte de passear, de fazer viagens e ter uma atitude mental positiva, além também da questão genética, né? O fator genético também influencia bastante. E quais são os tipos de treinamento indicado para pessoas idosas,
né, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, no posicionamento que eles fizeram sobre exercício físico e atividade física para pessoas idosas, eles destacam a importância, né, do exercício físico aeróbio, do exercício físico resistido, do treinamento de equilíbrio e do treinamento de flexibilidade. Então, todos esses tipos de treinamentos, eles são indicados para pessoas idosas e todos eles devem ser realizados. Então, primeiro eu vou destacar os benefícios do exercício físico aeróbio, né? Quais são as mudanças que acontecem com o exercício físico aeróbio. As mudanças que acontecem são relacionadas ao VO2 máximo, né? Aumenta o VO2 máximo, que é a capacidade máxima de captar, transportar e utilizar oxigênio durante o exercício físico aeróbio. Então, isso melhora, que quanto maior o VO2, quanto maior essa capacidade, melhor, né? Maior aptidão cardiorrespiratória, melhor aptidão cardiorrespiratória da pessoa. Então, o exercício físico aeróbico em idosos aumenta o VO2 máximo, melhora as funções cardiovasculares, melhora a composição corporal, possui benefícios nos efeitos metabólicos, né, no metabolismo, e melhora também a saúde óssea. Então, agora a gente vai olhar cada um desses itens aqui. Então, iniciando pelo VO2 máximo, né, que é a capacidade máxima de captar, transportar e utilizar oxigênio, que está relacionada à aptidão cardiorrespiratória da pessoa. Então, qual que é a intensidade indicada e qual que é a frequência indicada para que se tenha uma melhora da função cardiorrespiratória, para que se tenha um aumento do VO2 máximo? A intensidade indicada é maior ou igual a 60% do VO2 máximo, ou seja, uma intensidade moderada já é eficaz para melhorar o VO2 máximo de idosos. E qual a frequência que se deve realizar o exercício físico aeróbico em idosos? Uma frequência maior ou igual a 3 vezes por semana. Então, essa intensidade e essa frequência é eficaz para aumentar o VO2 máximo em idosos. E quanto tempo após o início da prática de exercício físico que acontece esse aumento do VO2 máximo? Após 4 meses. Então, somente após 4 meses após o início da prática de exercício físico aeróbico que vai ter uma melhora da aptidão cardiorrespiratória, que vai ter um aumento do VO2 máximo. E com relação aos efeitos cardiovasculares, a intensidade também indicada é a moderada, é a mesma, né, para o VO2 máximo. E quais são as variáveis, né, que modificam, né, com o exercício físico? Então, diminui a frequência cardíaca de repouso, diminui a frequência cardíaca frente ao exercício submáximo, diminui o aumento da pressão arterial sistólica e diastólica no exercício submáximo, porque a pressão arterial vai aumentar, mas ela é atenuada depois, esse aumento ele é atenuado após, né, a prática do exercício físico. E aumenta a capacidade muscular em captar oxigênio pelo músculo treinado, né, lembrando da especificidade do exercício, pelo músculo treinado. E diminui os fatores de risco aterogênicos, diminui triglicérides e aumenta o HDL. Além disso, aumenta a contratilidade do miocárdio. Então, olha quantos benefícios acontecem, né, no sistema cardiovascular após a prática de exercício físico. E após quanto tempo depois do início da prática que acontecem esses efeitos, que esses benefícios surgem? Né, após 3 meses, né, do início da prática, esses benefícios eles já acontecem. E com relação à composição corporal, a intensidade indicada é a mesma, né, com a intensidade moderada já é possível ter benefícios na composição corporal por meio do exercício físico aeróbio. E o exercício físico aeróbio de intensidade moderada, ele é eficaz em diminuir o percentual de gordura e diminuir também a gordura visceral, sem efeitos significantes na massa magra. Ou seja, né, o exercício físico aeróbio de intensidade moderada em idosos já não possui efeitos na massa muscular, somente na diminuição da gordura, tanto visceral, né, quanto subcutânea. E quanto tempo após o início da prática de exercício físico acontecem essas mudanças do percentual de gordura? Após 2 meses já é possível ter esses benefícios.
E com relação ao metabolismo, quais são os efeitos metabólicos do exercício físico aeróbio? A intensidade indicada também é a mesma, é a moderada, né? A moderada, ela já traz alguns benefícios, só que aqui, para se ter a gente vai destacar também a intensidade alta, né? Que é 80% do VO2 máximo. Então, primeiro vamos colocar aqui quais são os benefícios da intensidade moderada. Então, a intensidade moderada, ela já é eficaz em aumentar o transporte de glicose para o músculo, ou seja, o controle da glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue. Ou seja, ela é capaz de retirar essa glicose do sangue, o exercício físico. Ele vai lá, retira essa glicose do sangue e estoca lá no músculo, né, em forma de glicogênio. Aumenta o clearance de lipídios pós-prandial, ou seja, aumenta a capacidade do organismo de metabolizar lipídios após a ingestão de alimentos. E também a intensidade moderada, ela é eficaz em aumentar a preferência pelo uso de lipídios durante o exercício submáximo. Só que somente a intensidade a intensidade alta, 80% do VO2 máximo, é eficaz em aumentar a ação da insulina em todo o corpo, tá? Então, só a intensidade alta que é eficaz para melhorar a ação da insulina. E com relação à saúde óssea, a saúde óssea, né, já está, o Colégio Americano destaca que subir e descer escadas, realizar uma caminhada de forma mais rápida e trotar leva ao declínio, né, da densidade mineral óssea e tem efeitos significantes na densidade mineral óssea em mulheres após a menopausa. E quanto tempo após o início da prática de exercício físico, que acontece esse efeito? Após 1 ano. Então, a gente percebe aqui que para a saúde óssea, leva muito mais tempo para se ter o benefício do exercício físico comparado às outras variáveis que eu citei anteriormente, tá? Então, cada variável vai ter um tempo, né, necessário para se ter os benefícios do exercício físico. Então, agora eu falei aqui, e além disso, né, homens, eu destaquei aqui a importância do exercício em mulheres, né, pós-menopausa, só que outro estudo destacou que homens que realizam, né, o trote 9 ou mais vezes por mês, comparado com homens que trotam com menor frequência, eles têm umas taxas mais baixas de perda óssea lombar. Então, trotar 9 ou mais vezes por mês é melhor, né? A taxa de perda óssea é menor comparado a homens que trotam com menor frequência, né? Então, mostrando a importância do trote, né? De trotar na perda de massa óssea. E agora nós vamos para o exercício físico resistido, né? Quais são os benefícios do exercício físico resistido? Diferente do exercício físico aeróbio, a gente pode até destacar aqui que, por exemplo, o VO2 máximo não está aqui nos benefícios do exercício físico resistido, ou seja, para você melhorar a sua aptidão, né, para a pessoa idosa melhorar a aptidão cardiorrespiratória, ela tem que realizar o exercício físico aeróbio, porque o resistido, ele não tem esse benefício. Os benefícios do exercício resistido são outros, são melhora da força muscular, da potência, da qualidade, da resistência do músculo, também da composição corporal, como lá no exercício físico aeróbio, também melhora a saúde óssea, como o exercício físico aeróbio, e também tem melhoras metabólicas, e também tem efeitos endócrinos, né? Então, por isso, já destaco aqui a importância de não realizar ou só um ou só o outro, né? Mas a importância de, numa mesma sessão de treinamento, ou em sessões de treinamento separados, realizar ambos os tipos de treinamento, aeróbio e resistido, pois os benefícios são diferentes, né? Então, vamos destacar aqui primeiro os benefícios da potência muscular, né? Lembrando que a potência muscular é força, né, vezes velocidade, é a força ou torque de uma contração muscular vezes a velocidade, e a potência muscular, né, a diminuição, a perda da potência muscular ocorre em maior taxa do que a perda de força muscular, devido à redução desproporcional de fibras musculares do tipo 2, e
A velocidade de movimento mais lenta, ela trazer benefícios, né, mais para a força muscular do que para a potência. Então, quando o idoso estiver realizando o exercício físico, a velocidade, a cadência mais lenta do movimento vai trazer os benefícios para a força, mais para a força muscular. E a velocidade de movimento mais rápida, ela executar o exercício de uma forma mais rápida, vai aumentar mais a potência muscular do que a força. Então, dependendo da necessidade do seu aluno, se o seu aluno precisa ganhar mais força, então seria interessante incluir a velocidade de movimento lenta durante o exercício, né? E idosos que precisam ganhar mais potência, é importante colocar uns exercícios com execução mais rápida, incluir alguns exercícios com execução mais rápida. E relacionado à qualidade muscular, né? A qualidade muscular, ele é o desempenho muscular, que é a força ou a potência, por unidade de volume muscular ou massa muscular. E quais são os benefícios, né, do exercício físico resistido com relação à qualidade muscular? Aumenta o recrutamento de unidades motoras, reduz a ativação de grupos musculares antagonistas, ou seja, vai aumentar, né, a ativação do músculo principal, reduzindo a ativação de grupos musculares antagonistas. E também tem alterações na arquitetura muscular e rigidez dos tendões, e aumenta a hipertrofia, né, seletiva de fibras musculares tipo 2. E com relação à resistência muscular, né, a resistência muscular são os aumentos na força muscular, secundários às adaptações neurológicas, metabólicas ou hipertróficas, provavelmente se traduzem em aumento de resistência muscular por diminuição da ativação da unidade motora necessária para completar as tarefas submáximas, diminuição da coativação dos músculos antagonistas e diminuição do volume de fibras musculares para realizar as tarefas submáximas. Além disso, o aumento, né, da disponibilidade de ATP e aumento da densidade mitocondrial e da capacidade oxidativa. Então, olha quantos benefícios, né, do exercício físico resistido na resistência muscular, para o aumento da resistência muscular. Olha quantas coisas, né, quantas variáveis são modificadas. Além disso, né, quais os protocolos de intensidade moderada a alta? Eles aumentam de 34% a 200% a resistência muscular. E os protocolos de baixa intensidade não aumentam a resistência muscular. Ou seja, a melhora da resistência muscular, ela é dependente da intensidade, né? Então, a gente precisa dosar bem a intensidade na hora de prescrever o exercício físico para o aluno, porque dependendo da intensidade que a gente coloca, ele não vai ter nenhum benefício, né? Então, isso tem que ser levado muito em consideração na hora de prescrever o treinamento resistido. E com relação à composição corporal, né? Então, nós vimos lá que o exercício físico aeróbio, né, ele traz uma redução da gordura, do percentual de gordura subcutânea e da gordura visceral, mas não tinha efeito sobre a massa muscular. Então, diferente do treinamento resistido, que a gente vai ver aqui, que o treinamento resistido de alta intensidade, quando eu falo alta intensidade, 80% de um RM, ele é eficaz em aumentar a massa muscular em idosos e diminuir o percentual de gordura também, além de aumentar a secção transversa do músculo, aumentar o volume muscular. E o treinamento resistido de intensidade moderada, ele já é eficaz apenas em reduzir a gordura visceral e subcutânea, da mesma forma que o exercício físico aeróbio. Então, outro indicativo que a gente tem que ter bastante cautela, bastante cuidado, né, com a intensidade, de analisar mesmo a intensidade que a gente está prescrevendo, né, de monitorar a intensidade, porque somente o treinamento resistido de alta intensidade é eficaz para aumentar a massa muscular de idosos. Aumento de intensidade moderada não tem esse benefício de aumentar a massa muscular. Então, por isso é importante monitorar a carga de treinamento, né? E com relação à saúde óssea, o exercício físico, o treinamento resistido também é eficaz em aumentar a densidade mineral óssea em mulheres idosas pré e pós-menopausas. Qual que é a intensidade indicada?
para essa variável, 75% de 1 RM já é eficaz, e a frequência que deve ser realizada é 3 vezes por semana. Então, para a saúde óssea, pelo menos 3 vezes por semana o treinamento resistido deve ser realizado. E quanto tempo após o início da prática do exercício físico acontece esse efeito, né, de melhora, de aumento da densidade mineral óssea? Após 1 ano. Da mesma forma que o exercício físico aeróbico. E com relação aos efeitos endócrinos e metabólicos do exercício físico resistido. Então, com o exercício físico resistido é possível o aumento do colesterol HDL, a diminuição do colesterol LDL, diminuição do triglicérides e diminuição do cortisol em repouso. Então, né, aqui a gente já destacou tudo relacionado ao treinamento resistido, e agora eu destaco também a importância, né, do treinamento de equilíbrio para idosos, pois o treinamento de equilíbrio ele pode reduzir o risco de quedas em idosos, e não só o treinamento de equilíbrio, mas o treinamento de equilíbrio associado ao treinamento de força, ao treinamento de flexibilidade e ao treinamento aeróbico, ou seja, é aquilo que eu falei no início, a sessão de treinamento, né, ou o treinamento físico para idosos, ele deve englobar todos esses treinamentos que foram destacados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. O treinamento aeróbio, resistido, o de equilíbrio e o de flexibilidade. Se vai fazer tudo na mesma sessão ou se vai fazer em diferentes sessões, cada sessão vai fazer algum tipo de treinamento, aí fica a critério do profissional de educação física e da disponibilidade do idoso em realizar o exercício físico. Mas todos esses treinamentos, todos esses tipos de treinamentos devem ser realizados pelo idoso, porque é a combinação deles que irá trazer inúmeros benefícios, né? Além disso, vai diminuir o risco de quedas. Então, já citei o treinamento de flexibilidade, né? Então, com o envelhecimento, diminui a amplitude, né, articular, amplitude dos movimentos, e há pouco consenso na literatura sobre qual a frequência e qual o tipo de alongamento que deve ser feito, se é o estático ou se é o dinâmico, qual que é o mais seguro e mais efetivo em idosos. Isso ainda é meio contraditório na literatura, mas é importante que seja realizado, né, que ele seja realizado pelo menos 3 vezes por semana, e que realizando 3 vezes por semana é eficaz em aumentar a flexibilidade, né? Esse tipo de treinamento estático, né? O alongamento estático 3 vezes por semana durante 10 semanas em um estudo destacou que foi eficaz para aumentar a flexibilidade em idosos com mais de 70 anos. Ou seja, é importante realizar também o treinamento de flexibilidade. E agora surgem aquelas perguntas, né? A gente já viu aqui os benefícios, inúmeros, né, benefícios do exercício físico para idosos, né? Quais são as variáveis que melhoram com o exercício físico aeróbico, com o resistido, com o treinamento de flexibilidade, com equilíbrio. Mas agora vem aquela pergunta, tá? Qual o número de séries adequado? Qual o número de repetições? Quais exercícios eu devo priorizar? Qual a frequência e qual a intensidade? Frequência e intensidade até que eu já destaquei algumas, né? Mas vamos tentar recapitular aqui. Então, aqui eu destaco, né, um estudo, que ele é um estudo específico aqui, né, que traz algumas diretrizes para treinamento resistido para pessoas idosas. Esse estudo foi publicado em 2019, né? E ele traz algumas recomendações gerais de treinamento resistido para idosos. Então, tem recomendações tanto para idosos saudáveis quanto para idosos frágeis, e idosos em diferentes condições, que depois eu vou trazer mais à frente. Então, a gente vai começar destacando as recomendações gerais do treinamento resistido para idosos saudáveis, né? Então, primeiro eu vou destacar o número de séries. Qual que é o número de séries indicado? Então, de 1 a 3 séries por exercício, por grupo muscular, e uma série para idosos iniciantes. Então, idosos iniciantes começar com uma série só, e idosos frágeis também progredindo para 2 a 3 séries por exercício mais à frente,
né? Mas iniciar apenas com uma série. E com relação ao número de repetições, né? O número de repetições indicado é de 8 a 12 ou de 10 a 15. E para ganho de força muscular, de 6 a 12 repetições. Quando especificamente queira ganhar força muscular. A intensidade indicada é 70% a 85% de uma repetição máxima. As cargas mais leves, elas são recomendadas para iniciantes ou indivíduos com fragilidade ou algum tipo de doença, como por exemplo, uma doença cardiovascular, osteoporose. Então, vocês vão ter, provavelmente tem muitos alunos idosos que têm inúmeras, né, doenças, né, ou uma osteoporose, ou artrite. Então, sempre vai vir o envelhecimento associado a mais uma coisa. Então, também, você, profissional de educação física, tem que estar atento a isso, né, para ver o que é indicado, quais são os cuidados que você deve ter no treinamento, na prescrição de treinamento para essa pessoa. Então, além disso, né, qual o tipo, né, quais os exercícios indicados? São indicados de 8 a 10 exercícios diferentes e incluir mais exercícios para grandes grupos musculares, com movimentos multiarticulares. E não é tão necessário assim focar em exercícios isoladores, né? Focar mais em exercícios multiarticulares. E qual o tipo, né, de exercício em máquina ou exercício em peso livre? Iniciantes, idosos frágeis ou com limitações funcionais, eles já têm um benefício com treinamento em máquinas ou com utilização de bandas elásticas e também com treinamento isométrico. Já idosos com uma boa funcionalidade, também eles podem iniciar, né? Eles se beneficiam também com treinamento em máquinas, com banda elástica e treinamento isométrico. Porém, eles vão ter benefícios adicionais se incluir o treinamento com pesos livres, né? Então, fica essa dica aí também. E com relação à frequência, né? Quantas vezes por semana é indicado que a pessoa faça o treinamento resistido? 2 a 3 dias por semana, né? E por grupo muscular. Então, preferência 2 a 3 dias não consecutivos. Então, por exemplo, se a pessoa vai treinar 3 vezes por semana, treinar segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, né? Sempre tendo um dia para ter um intervalo de descanso. O treinamento de potência, ele é indicado, igual eu falei, para idosos que têm perda de potência muscular, é indicado o treinamento de potência, só que tem que ter cuidado com a intensidade. A intensidade indicada é de 40% a 60% de um RM. Né? Os movimentos eles devem ser realizados rápido, né? Os movimentos devem ser rápidos, principalmente na fase concêntrica. E também devem ser incluídos na sessão de treinamento movimentos funcionais. O que seriam esses movimentos funcionais? São os exercícios que mimetizam as atividades de vida diária dos idosos, como, por exemplo, sentar e levantar, subir escadas, colocar algum objeto em cima do armário, entre outros. Então, é importante incluir esses exercícios que mimetizam as atividades de vida diária dos idosos. Agora, eu já falei as recomendações para idosos saudáveis, agora a gente vai destacar as recomendações de treinamento para idosos frágeis, né? Então, o treinamento resistido, ele é indicado para idosos frágeis de 2 a 3 vezes por semana. Iniciar também com uma série, depois progredir para 3 séries de 8 a 12 repetições, iniciando com intensidade baixa, de 20 a 30% de um RM, para depois progredir para 80%, né, de um RM, e progredindo aos poucos até chegar a 80%. E o treinamento de potência também é indicado para idosos frágeis e é indicado realizar alguns exercícios com velocidade mais rápida e com intensidade baixa moderada, 30 a 60% de um RM, para induzir melhora no desempenho das tarefas funcionais. Ou seja, vão ter momentos que o idoso precisa levantar de uma forma mais rápida. E se ele não tiver potência muscular, ele não vai conseguir. Então, por isso a importância do treinamento de potência.
Treinamento funcional também, né? Incluir exercícios funcionais, incluir exercícios que mimetizam as atividades de vida diária. E também é importante o treinamento aeróbio para idosos frágeis, né? Incluir exercícios aeróbicos como caminhadas, com mudança de ritmo, com mudança de inclinação, com mudança de direção, subir escadas, pedalar em bicicleta estacionária. Então, é indicado começar de 5 a 10 minutos e progredir para 15 a 30 minutos. A intensidade indicada, né? Se for utilizar a escala de percepção de esforço de Borg, a pontuação na escala deve ser de 12 a 14. E com relação também ao treinamento de equilíbrio, né? O treinamento de equilíbrio é importantíssimo para idosos frágeis e eles devem incluir exercícios simples, né? Como, por exemplo, caminhar em linha reta, ficar parado com apenas um pé apoiado, transferência de peso de uma perna para a outra. Então, fazer uma caminhada, passar de um pé para o outro, mas também fazendo pausas com um pé só apoiado no chão. Né? Então, esses exercícios são importantes para o treinamento de equilíbrio de idosos. E a progressão, né, do treinamento, ela deve incluir aumentos graduais no volume, intensidade e na complexidade dos exercícios também. Então, iniciar com exercícios mais simples para depois ir para os mais complexos. E agora eu vou destacar algumas recomendações para idosos em diferentes condições crônicas, tá? Então, idosos com limitações de mobilidade, por exemplo, idosos com artrite, né? Então, a gente tem que considerar exercícios na posição... limitações de mobilidade primeiro. Então, idosos com limitações de mobilidade, considerar exercícios na posição sentada, né? E idosos com comprometimento cognitivo leve. Primeiro, selecionar exercícios simples, né? Porque pode exigir instrução e demonstração extra. Como assim? Já atendo alunos com comprometimento cognitivo leve e a cada série eu tenho que explicar de novo o que a pessoa tem que fazer. Ela não lembra, às vezes ela não lembra o que ela fez na série anterior. E aí eu tenho que explicar tudo de novo a cada série, como que executa, de que forma que executa, e para a pessoa iniciar o exercício. Então, exige sim demonstração extra, cada série, se precisar, você terá que explicar o exercício para o aluno, dependendo do comprometimento cognitivo dele, tá? Idosos com diabetes, né? É importante monitorar a glicemia antes e após o treino e considerar doenças associadas, né? Se ela não tem também uma doença cardiovascular, como já falei anteriormente, uma doença renal, se ela tem alguma limitação ortopédica. Então, o idoso, ele não vai vir só com as alterações fisiológicas já do envelhecimento, ele também vai vir com alguma condição crônica, na maioria das vezes, né? Ele também vai ter alguma condição crônica associada. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para a escolha dos exercícios, né? Para tudo, né? Para prescrever o treinamento. E com relação a idosos com osteoporose, iniciar com baixa intensidade, treinar o equilíbrio é importante, mas ter cuidado com quedas, né? Estar sempre atento. E priorizar a forma e a técnica e cuidado com os exercícios de tensão, de torção, tá? Muito cuidado com os exercícios de torção. Idosos com dores nas articulações, agora sim, ó, idosos com artrite, com dor na articulação ou com amplitude de movimento que já tem, né? O idoso com artrite, ele tem uma amplitude de movimento limitada. Então, com esses idosos, realizar exercícios com amplitude de movimento reduzida. Então, aquela questão de quanto maior a amplitude, melhor, quanto maior a amplitude do movimento, mais eficaz o exercício, isso não cabe para todo mundo, né? Então, para idosos com artrite ou com a amplitude de movimento limitada, com outra condição também, ele tem que realizar um exercício com a amplitude reduzida, senão ele vai sentir dor, né? Ele sentindo dor, ele não vai querer fazer exercício físico mais. Então, isso altera o comportamento dele. Como a gente já falou nas aulas anteriores, destacou bastante a importância, né, do comportamento.
Então, estar bem atento a isso, porque senão ele não vai engajar, né? Ele não vai ter aderência ao exercício físico, ele vai desistir da prática. Idosos com problema de visão, de equilíbrio, dor lombar, idosos abaixo do peso, considerar os aparelhos de musculação, ao contrário do peso livre. Então, dar preferência aos aparelhos do que para peso livre. Então, as recomendações gerais de treinamento para idosos em qualquer condição, é importante que se faça o teste clínico de esforço antes de iniciar o exercício, né, para que você possa mensurar a intensidade durante o exercício. E, além disso, avaliação da aptidão muscular, né? Então, é importante você, profissional, realizar, né, alguns testes antes de iniciar a prática do exercício físico e depois ir fazendo monitoramento, depois de uma certa frequência, ou de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, e aí você que irá determinar. Mas a gente viu, né, nos slides anteriores, que a grande parte das variáveis, os benefícios são a partir dos 3 meses. Então, talvez seja importante fazer o reteste após esses 3 meses. E as considerações finalizando a nossa aula, né? As considerações finais. Então, a gente viu, né, os efeitos do exercício físico na funcionalidade física e atividade de vida diária dos idosos. Então, quando a gente for prescrever um exercício físico para idoso, o que é importante? Né? Qual o tipo de treinamento? O que deve estar incluído na sessão? Ou o que pode ser realizado em sessões separadas? O exercício físico para idoso deve incluir o treinamento resistido, o treinamento aeróbio, o treinamento de flexibilidade e de equilíbrio, né? Pois esses 4 tipos de treinamentos irá aumentar a funcionalidade física desse idoso. Então, lembrar que a prescrição de movimentos com maior velocidade, né, que vai aumentar para idosos que precisam melhorar a potência muscular, né, e incluir exercícios que mimetizam as atividades de vida diária. Isso também é muito importante. Então, é isso. Qualquer dúvida, podem deixar aí no canal do YouTube, tá? Que a gente responde. E a ideia, né, a mensagem final, a ideia é morrer jovem o mais tarde possível, né? Então, a ideia é envelhecer com mais funcionalidade, com mais qualidade de vida, né? Ter uma vida com mais qualidade. Então, essa é a mensagem final da aula. Então, agradeço a vocês aí que assistiram, né, que despenderam aí o seu tempo para assistir a aula e fiquem de olho aí nos próximos vídeos. E não esqueçam de ativar as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo que esse vídeo novo foi postado, né? Então, ativem as notificações, beleza? Valeu, galera!